Fala moçada, estamos aqui de volta para a nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre cinemática dos movimentos circulares. Tá? Então vamos tocar aí, vamos começar a nossa aula. Bom, um movimento circular ele se caracteriza por uma trajetória circular. Né? Então a gente precisa lembrar que além das grandezas que nós já estamos acostumados a estudar com os movimentos, que são velocidade, deslocamento, a gente vai ter também umas grandezas angulares. O deslocamento angular e a velocidade angular, que ocorrem simultaneamente com o deslocamento do móvel. Então, se a gente olhar nesse desenho que a gente tem aí na tela, a gente pode verificar que o móvel tem um deslocamento, ΔS, que a gente já está acostumado, que é um arco de circunferência agora, que está em vermelho. Né? E ao mesmo tempo que ele percorre esse ΔS, ele tem um deslocamento angular, que é o ângulo central que ele descreve durante o deslocamento. Né? Então, como que eu vou calcular esse deslocamento angular? Eu vou chamar aí de Δθ, né? Esse Δθ vai ser o deslocamento escalar, que é o arco de circunferência, dividido pelo raio da trajetória. Né? Então isso daqui é geometria, né? O arco de circunferência. Então eu vou medir esse deslocamento angular em radianos. Quando eu uso essa expressão, o resultado sai em radianos. Então só para a gente recordar aí, né? Você pode ver aí que para converter arcos de graus para radianos, eu tenho que 180 graus equivale a π radianos. Aí eu monto uma regrinha de 3 e realizo essa conversão facilmente. A gente normalmente vai trabalhar com os arcos em radianos agora. Outro conceito bastante importante, a velocidade angular. A velocidade angular é o deslocamento angular pelo tempo. Então, a gente vai ter lá o Δθ, que a gente já viu como determina, né? E divide pelo tempo que ele levou para percorrer esse Δθ, para ter esse deslocamento. A velocidade angular, no sistema internacional, ela vai ser calculada em radianos por segundo, tá certo? Muito bem. Existe uma relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular do móvel. A velocidade escalar, ela pode ser calculada pelo produto da velocidade angular pelo raio da trajetória. Então a gente pode perceber que a velocidade angular ela não depende do raio, né? Ela corresponde ao ângulo que está sendo descrito, independentemente do raio da trajetória. Agora a velocidade escalar, quanto maior o raio, maior o valor dela, ok? Outra coisa muito importante quando a gente fala de movimento circular são duas grandezas, né, que são relativas a movimentos periódicos. O movimento circular é um tipo de movimento periódico. Por que periódico? Porque, como a trajetória é circular, o movimento se repete. De tempos em tempos, o móvel volta a um ponto que ele estava antes. Né? Então, são duas grandezas muito importantes que normalmente são utilizadas nos exercícios, que são o período e a frequência. O que vem a ser o período? Período, que é representado pela letra T maiúscula, ele corresponde ao tempo gasto em uma volta completa. Então, é o tempo que o móvel gasta para completar uma volta. No movimento circular uniforme, o período é sempre constante. Então, eu tenho lá, como que eu vou calcular o período? Tem aí na tela, ΔT dividido por N. ΔT é o tempo e N é o número de voltas que o móvel completou. Então, dividindo um pelo outro, eu vou achar o tempo por volta. Como o período é tempo, as unidades de medida serão unidades de tempo, que são, no caso, as mais comuns, os segundos e os minutos, ok? A frequência. A frequência é a outra grandeza relativa a movimentos periódicos, que corresponde ao número de voltas por unidade de tempo. Então, é quantas voltas o móvel consegue completar numa unidade de tempo, em segundo ou em minutos. Então, quais são as unidades de medida da frequência? Ou Hertz, que corresponde a voltas por segundo, ou RPM, que é rotações ou voltas por minuto, tá certo? A gente pode perceber pela expressão do período e da frequência que um é o inverso do outro, Então, a gente tem aí que eu posso relacionar os dois fazendo período 1 sobre F ou a frequência 1 sobre T, tá joia? Bom, a gente pode também relacionar as principais grandezas do movimento circular, que são velocidade angular e velocidade escalar, com período e frequência. Então a gente pode ver na tela aí, eu posso calcular a velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência ou 2π
dividido pelo período, né? Lembrando que se o tempo corresponde ao período, que é o tempo para uma volta, né? Qual que é o deslocamento angular em uma volta? 2π radianos, então fica 2π sobre o período. E como o período é o inverso da frequência, fica 2π vezes a frequência. Tá certo? Bom, e como nós já vimos também, eu posso escrever a velocidade escalar do móvel como o produto da velocidade angular pelo raio. Então, se a gente pegar as expressões de cima da velocidade angular, é só multiplicá-las pelo raio e eu vou obter expressões para velocidade escalar em função do período ou da frequência. Então a gente tem aí, você pode ver na tela, a velocidade escalar é 2πr, onde o r é o raio da trajetória, dividido pelo período, ou 2πr vezes a frequência. Então a gente pode ver aí que quase todas as grandezas podem ser expressas em função do período e da frequência, porque realmente são duas grandezas que vão aparecer muito nos problemas envolvendo o movimento circular, conforme a gente vai poder ver daqui a pouco quando a gente for fazer exercícios. Outra coisa que costuma aparecer muito quando a gente fala de movimento circular são as chamadas transmissões de movimento, né? As transmissões de movimento circular é quando eu tenho dois discos ou duas engrenagens que estão conectadas e uma está transmitindo um movimento circular para a outra, né? Nós temos diversos exemplos de uso, né, dessas situações no nosso dia a dia, né? O mais comum é a bicicleta. A bicicleta tem a coroa, que está presa ao pedal, e ela está ligada por uma corrente até a catraca que está na roda traseira da bicicleta. Então, quando eu pedalo, eu estou movendo o movimento circular da minha coroa e esse movimento está sendo transmitido lá para a catraca. Basicamente, nós temos dois tipos de transmissão de movimento circular. A transmissão que é periférica e a transmissão coaxial. Então, nós vamos falar de cada uma delas. Na transmissão periférica, a gente pode ver aí na tela, né? Eu tenho a transmissão por correias ou correntes e a transmissão por engrenagens. Do ponto de vista de cálculo, as duas são idênticas, porque são os dois tipos de transmissão periférica, o mesmo tipo de transmissão. O que muda, a gente pode perceber aí no desenho, que uma delas, que é a transmissão por correias, as duas rodas giram na mesma direção e sentido. Então, se uma está girando no sentido horário, a outra também está girando no sentido horário. No caso das engrenagens, como elas estão unidas diretamente, quando uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Então você vai ter uma inversão no sentido de rotação. No mais, é tudo idêntico para trabalhar com uma com a outra. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Se a gente observar, a transmissão periférica, quando eu tenho correia ou engrenagem, a correia está girando com uma velocidade constante. Então, a periferia das duas rodas, que tem raios diferentes, elas giram com a mesma velocidade. Então, a gente pode colocar lá, VA igual a VB, tá certo? O que acontece? Se a velocidade escalar é a mesma para as duas rodas, né, eu vou ter velocidades angulares diferentes. Porque quanto maior o raio, maior a velocidade escalar quando eu tenho na mesma roda. No caso da transmissão periférica, eu tenho duas rodas de tamanhos diferentes, girando com a mesma velocidade escalar. Como os tamanhos são diferentes, a roda que tem maior raio vai ter menor velocidade angular, e a roda que tem menor raio, maior velocidade angular. Ou seja, a velocidade angular e o raio da roda são inversamente proporcionais. Então a gente pode ver aí na segunda expressão que ômega A vezes o raio de A é igual a ômega B vezes o raio de B. A mesma relação vale para a frequência, porque quanto maior a velocidade angular, maior vai ser a frequência de rotação dessa roda. Então, quanto maior a frequência, menor o raio e vice-versa. Então, de novo, vale a relação FA-RA é igual a FB-RB. Quando a gente fala do período, a coisa já muda, porque o período é o inverso da frequência. Então, quanto maior for a frequência de rotação de uma roda, menor vai ser o período, ou seja, menos tempo ele vai gastar para dar uma volta. Tá certo? Então, a relação entre o raio da roda e o período já é uma relação de proporcionalidade direta. Então, fica uma igualdade de razões. Eu tenho a RA sobre o período de A é igual a RB sobre o período de B. Aí se a gente olhar do lado lá,
Para as engrenagens, as relações são idênticas, né? Lembrando que só vai mudar o sentido de rotação, tá certo? Outro tipo de transmissão lá que a gente já tinha falado é a transmissão coaxial, né? O termo coaxial vem de co, mesmo, axial de eixo. Então, as duas rodas estão presas ao mesmo eixo. Se elas estão presas ao mesmo eixo, né, a gente pode ver no desenho, tem um motor ligado a um eixo e as duas rodas presas a esse mesmo eixo. As duas rodas vão girar juntas, então elas vão ter a mesma velocidade angular. Então a gente pode concluir que ômega 1 é igual a ômega 2. Tá? Sendo a mesma velocidade angular, a gente já viu que quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade escalar dessa roda. Então, observando aí, eu tenho duas rodas de raios diferentes, com a mesma velocidade angular. Então, o que vai acontecer? A roda de maior raio vai ter uma velocidade escalar maior do que a de menor raio. Então, eu consigo, com a utilização dessa transmissão coaxial, mudar a velocidade escalar da minha roda. Então, eu posso reduzir ou aumentar a velocidade, no caso do uso dela em algum motor, tá certo? Então, nós temos a relação entre a velocidade escalar e o raio, como sendo V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2, tá certo? Então, vamos lá tocar nossa aula. Bom, então agora para a gente concluir, a gente vai falar sobre a classificação dos movimentos de acordo com as acelerações. Então, nós temos lá basicamente 6 tipos de movimentos nessa tabela. Então, os movimentos 3 retilíneos, 3 circulares. Então, a classificação quanto à trajetória. Os movimentos retilíneos, eles podem ser uniforme, uniformemente acelerado ou uniformemente retardado, bem como os movimentos circulares. Bom, se a gente pegar o primeiro movimento, que é o mais simples que a gente tem, que é o movimento retilíneo uniforme. Característica do movimento: trajetória retilínea, velocidade constante. Se a trajetória é retilínea, não tem aceleração centrípeta. E se a velocidade tem módulo constante, também não tem a tangencial. Então, todas as acelerações, as duas componentes e a resultante são nulas. Depois a gente passa para o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aí a gente tem a trajetória retilínea, então a aceleração centrípeta não existe, e a aceleração tangencial, que a gente pode ver aí pelo desenho, que ela tem a mesma direção e sentido da velocidade, pois o movimento é acelerado. A gente já viu isso em aula anterior. E por último, o último movimento retilíneo é o movimento retilíneo uniformemente retardado. No movimento uniformemente retardado, eu também não vou ter a aceleração centrípeta, porque a trajetória é retilínea, mas a aceleração tangencial ela vai ter sentido oposto da velocidade, porque ela está provocando uma diminuição nessa velocidade. E vai ser calculada por ΔV sobre ΔT. Nos dois casos do movimento variado, a aceleração resultante corresponde à aceleração tangencial, porque ela é a única existente no movimento, tá certo? Agora no movimento circular, na tabela de baixo aí. Na tabela de baixo a gente tem movimento circular uniforme, então ele possui módulo da velocidade constante, que significa que a aceleração tangencial dele é nula. Porém a trajetória é circular, então ele vai ter aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre o raio. E no caso a aceleração resultante vai ser a própria aceleração centrípeta. E os dois últimos movimentos, o movimento circular uniformemente acelerado, que daí eu tenho tanto a aceleração centrípeta como a tangencial, sendo que a tangencial a gente pode ver que ela tem a mesma direção e sentido da velocidade. Aí eu vou ter que calcular as duas separadamente e depois achar a resultante fazendo o teorema de Pitágoras, conforme a gente já falou. No caso do movimento uniformemente retardado, a gente tem a trajetória circular, portanto a aceleração centrípeta, e temos também a tangencial, só que a tangencial agora tem sentido oposto da velocidade, porque, de novo, a velocidade está diminuindo. E, novamente, nós temos que calcular a resultante através do teorema de Pitágoras. Então, todos os movimentos que nós estudamos estão enquadrados em uma dessas situações aí, tá certo? Então, a gente pode sempre relacionar isso. É muito comum um exercício que o cara te dá lá um movimento circular uniforme e pede simplesmente para você calcular a aceleração do movimento. Se a gente não estiver atento, lembrando que se está mudando a direção, mesmo que o módulo da velocidade seja constante,
eu vou ter aceleração, no caso, aceleração centrípeta. Tá certo? Vamos agora para a resolução dos exercícios para ver como que isso costuma aparecer. Bom, vamos então para o primeiro exercício, o exercício da EFON 2018, tá certo? Eu vou ler o exercício com vocês então. Um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem raio de 0,3 metros e gira com uma frequência de 900 rotações por minuto. A velocidade desse automóvel é de aproximadamente... Aí ele dá o dado, né, considere π igual a 3,1 e as alternativas. Alternativa A, 21 metros por segundo, alternativa B, 28 metros por segundo, alternativa C, 35 metros por segundo, alternativa D, 42 metros por segundo e alternativa E, 49 metros por segundo. Bom, então vamos lá para a resolução do exercício. Então eu tenho aqui os dados que foram fornecidos pelo enunciado. Ele fala que as rodas do carro têm raio 0,3 metros, né, e que elas giram com frequência de 900 RPM. Ele pede a velocidade do veículo. Né? A gente tem que lembrar que um carro, quando ele se movimenta através do chamado atrito de rolamento. Né? A roda não escorrega em relação ao chão. Né? Então, a frequência de rotação da roda é a mesma frequência do movimento. A velocidade da extremidade da roda corresponde à velocidade do veículo. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular a velocidade da extremidade da roda. Lembrando, na fórmula que a gente já viu lá quando a gente estava fazendo, né, que a velocidade pode ser expressa por 2π vezes o raio vezes a frequência. Né? Um pequeno detalhe na resolução desse exercício. Se a gente observar, todas as alternativas estão em metros por segundo, portanto, unidades do sistema internacional. O raio da trajetória, do caso da roda, ele já está em metros, então eu não vou precisar mexer. A minha frequência ela está em RPM, RPM é rotações por minuto. E no sistema internacional, a unidade de frequência é o Hertz. Né? Então, como que eu vou fazer para converter de RPM para Hertz? Né? Se a gente for perceber, 1 Hertz corresponde a 1 volta por segundo. Se um movimento dá 1 volta por segundo, ele vai dar 60 voltas em 1 minuto. Então eu posso concluir que 1 Hertz corresponde a 1 RPM, tá certo? A 60 RPM. 1 Hertz corresponde a 60 RPM, tá certo? Muito bem. Então o que eu vou fazer? Para transformar para Hertz, eu vou simplesmente dividir por 60. Né? Então, se eu pegar o 900 e dividir por 60, eu vou chegar que a frequência é de 15 Hz. Tá? Agora, com esses valores em mãos e com o π igual a 3,1, conforme foi pedido no enunciado, eu posso colocar na minha expressão e calcular a velocidade do veículo. Né? Então, a velocidade vai ser 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 0,3, vezes a frequência, que é 15 Hz. Fazendo essa conta aqui, 2 vezes 3,1, 6,2, e calculando todas as outras multiplicações, eu vou chegar no valor de 27,9 metros por segundo. Olhando as alternativas, esse valor é aproximadamente igual a 28 metros por segundo. Portanto, alternativa letra B. Beleza? Agora vamos para o exercício 2. Né? O exercício 2 é um exercício da Universidade Federal de Uberlândia, também do ano de 2018, desse último ano. Tá? Então vamos para a leitura dele agora. Filmes de ficção científica que se passam no espaço sideral costumam mostrar habitats giratórios que fornecem uma gravidade artificial, de modo que as pessoas se sintam como se estivessem na Terra. Imagine um desses habitats em um local livre da influência significativa de outros campos gravitacionais, com um raio de 1 km e com pessoas habitando a borda interna do cilindro. Esse cenário, nessas condições, reproduz algo muito próximo à aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, desde que a frequência com que o habitat rotaciona seja aproximadamente de A, 2 RPM, B, 1 RPM,
C, 20 RPM ou D, 60 RPM. Bom, então nós temos aqui os dados que foram fornecidos pelo exercício 2. Eu tenho lá, né, o raio da estação, que é de 1 quilômetro, que corresponde a 1.000 metros, né? Já coloquei aqui em unidades do Sistema Internacional. E a questão, ele usa um movimento de rotação, né, para simular a aceleração gravitacional. Então, no caso, essa aceleração gravitacional artificial que foi criada pela estação girando é a minha aceleração centrípeta, tá certo? Então eu vou considerar a aceleração centrípeta igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a expressão para calcular a aceleração centrípeta pode ser dada em função da velocidade angular, fazendo-se ômega ao quadrado vezes o raio, tá certo? E lembrando também que o ômega pode ser calculado por 2π vezes a frequência. Então, se nós juntarmos essas duas expressões aqui, eu vou chegar que a aceleração centrípeta é igual a 2πf vezes o raio, sendo que o 2πf está ao quadrado, né? Então, mexendo um pouco nisso daí, elevando todo mundo ao quadrado, vai ficar a aceleração centrípeta 4 vezes π ao quadrado vezes a frequência ao quadrado vezes o raio da trajetória. Só que o que eu quero encontrar aqui é o valor da frequência. Então eu vou ter que isolar ela na minha expressão, né? Então, isolando a frequência, eu vou ter que a frequência é igual a raiz quadrada da aceleração centrípeta dividido por 4π ao quadrado vezes o raio da trajetória, tá? Feito isso, agora é só substituir os valores que me foram fornecidos. Então, a gente tem lá que a frequência vai ser igual a raiz quadrada de 10 sobre 4 vezes. O π ao quadrado a gente pode aproximar para 9,8. Ele vai dar um número irracional aí, né? A gente arredonda para 9,8 vezes o raio da trajetória, que é 10 ao cubo. Então, fazendo essa conta toda aqui, nós chegamos que a frequência é igual a 1/60 de Hertz. Tá? Aí a gente olha as alternativas estão em RPM. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Converter para RPM. Lembrando que para converter para RPM, basta que eu multiplique por 60. Então, se eu multiplicar 1/60 por 60, eu vou obter uma frequência aproximada de 1 RPM, tá certo? Então nós vamos encontrar a alternativa B. Bom, moçada, mais uma aula terminada aí e lembrando sempre, qualquer dúvida, vão anotando e procura a aula de apoio, né? O plantão de dúvidas está aí para ajudar vocês. Grande abraço.